Hello, sexto ano. Good morning, guys. Good morning, class. I hope God bless us. Just one more Friday. Let's start our class right now, ok? Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma boa aula a partir de agora, certo? Nós estamos falando aqui do present of the verb to be negative and interrogative form. Semana passada a gente falou do positivo, eu peguei lá do livro de vocês alguns fragmentos, alguns trechinhos de histórias em quadrinhos, de HQ, para a gente fazer a análise das frases e vocês verificarem como que funciona o verbo to be no afirmativo. E hoje nós vamos dar continuidade com o negativo e o interrogativo. O que nós vamos fazer? Vamos continuar analisando aqueles trechinhos, só que aí nós vamos ver agora a inversão daqueles trechinhos para o interrogativo e o negativo. Então, lembrando que a forma interrogativa, vamos recordar um pouco, a teacher está subindo aqui, ó. Nós vamos recordar um pouquinho que para formar o interrogativo a gente faz uma inversão. Nós temos os pronomes I, you, he, she, it, we, you and they, ou o sujeito. Pode ser tanto pronome I, you, he, she, quanto sujeito. John, Mary, the dog, the house. Esse pronome, ele inicia sempre numa sequência linear, sujeito, verbo e complemento. Ele inicia a frase. Dependendo do tipo de frase, claro, às vezes ele vem depois. Mas na língua inglesa, falando de verbo to be, quando eu estou falando de pronomes de forma interrogativa, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter. Então, eu pego o verbo, que é esse aqui, ó. Lembra das 3 conjugações do verbo to be? São essas 3 aqui, ó. A teacher tá mostrando para vocês. Aqui, dá uma olhadinha. Am, are, is, que significam ser, estar na conjugação, correto? Quando eu falo de forma interrogativa, o que eu tenho aí? Eu tenho a inversão, a troca. Então, eu pego o verbo to be conjugado, passo para o início da frase e coloco o pronome depois. Pode ser o pronome ou o sujeito. Na prática, isso vira o quê? Repete com a teacher. É para repetir, ok? Vamos lá, quero ouvir a voz de vocês daqui. Am I? Eu sou? Eu estou? Are you? Você é? Você está? Is he? Ele é? Ele está? Is she? Ela é? Ela está? Is it? Isto é? Tô falando ele ou ela, né? Ele é, ela é, ele está, ela está. Também posso chamar o it de isto. Are we? Nós somos? Nós estamos? Are you? Vocês são? Vocês estão? Are they? Eles são? Eles estão? Então, essa aqui que vocês estão vendo aqui na apresentação da teacher é a forma interrogativa do verbo to be. Eu tenho o quê? Verbo antes do sujeito. Isso encontra-se no livro de vocês na página 39, on the page 39. Have a look there, dá uma olhadinha lá se você quiser tirar dúvida. Lá tem um exemplo assim, ó. Is Asa Butterfield an actor? Are you an actor? Então, tá vendo o que a gente fez aqui, ó? Verbo to be antes do sujeito. Então, tá falando, ó, the verb to be is in the interrogative form in these examples. Então, o verbo to be está na forma interrogativa nestes exemplos. Olha essa tabela que a teacher colocou aqui. Nessa tabela, vocês têm exatamente o que eu acabei de falar. Pega a base do verbo to be, que é am,
coloca antes do sujeito. I, you, he, she, it, we, you and they. E aí você tem o complemento restante da frase, certo? Então, essa é a forma interrogativa. A forma negativa também está no material de vocês, lá na página 42. Have a look there on the page 42, please. Nós temos o quê? Essa base aqui, ó. Nessa tabela também tem a base da negativa, tá? Se para perguntar você inverte, para negar, não. Você só vai acrescentar um not depois do verbo. Quem é o verbo? Am, or, is. Então, olhando aqui, você tem I, sujeito, am, verbo, e not, a partícula da negativa. Se você está negando, você precisa acrescentar o not. Mais para frente, a gente vai ver abreviado, que é o contraction form, tanto do positivo quanto do negativo. Por enquanto, ele está aparecendo aqui para vocês em forma longa. Então, dá uma olhadinha lá. O que eu coloquei para vocês? Os exemplos. Is he Schroeder? Isso é uma pergunta, ó. Coloquei o verbo antes do sujeito. Lembra dessa historinha que apareceu na aula da semana passada? Estava apresentando esse personagem. Então, agora eu coloquei a pergunta. Dá uma olhadinha para ele com o seu little dog. Is he Schroeder? He is not. Ele não é. Então, ele é o Schroeder? Ele não é. He is Tintin. Então, nessa mesma sequência, tem o interrogativo, o negativo e o positivo aqui, ó. He is from Belgium. He is Tintin. Tanto no afirmativo quanto no negativo e no interrogativo também, para vocês verem essa sequência, os três de uma vez. Então, na prática, essa tabelinha aqui, que vocês acabaram de ver, negativo, e essa tabelinha aqui, que vocês acabaram de ver no interrogativo, na prática ela fica assim, ó. Ele é o Schroeder? Ele não é. Ele é o Tintin. Is he Schroeder? He is not. He is Tintin. E se eu estiver falando dela? Is she Lucy? Ela é a Lucy? She's not. Ela não é. She is Carmen. Ela é a Carmen. Então, repeat. Is she Lucy? She's not. She's Carmen. Repetiu, bonitinho? Tem que repetir para você aprender não só a articulação gramatical, quanto a pronúncia também, ok? E se eu estiver falando do it? It eu uso para objetos e animais, lembra? Então, eu tenho aí a perguntinha. Is it Floquinho? Lembra do Floquinho? Cachorrinho verdinho, todo coberto, assim, lá da Turma da Mônica. Is it Floquinho? Dá uma olhadinha aqui, ó, perdão. Ele é o Floquinho? It is not. Ele não é o Floquinho. It is Blue. Ele é o Blue. Cachorrinho não é o Floquinho, é o Blue. Então, a gente tem aí o is e o it para perguntar e o it e o is not para negar. E se eu fosse afirmar, it is blue. Olha o exemplo de uma frase afirmativa lá embaixo. It is from Brazil. Are they? Se eu estiver falando de duas pessoas, duas ou mais. Estiver falando de objetos também. Are they Tintin and Carmen? Eles são o Tintin e a Carmen? They are not. Eles não são. They are Schroeder and Lucy. Então, nós vimos na semana passada que eles não são Tintin e a Carmen. Daí eu perguntei aqui, eles são, invertendo, are they Tintin and Carmen? They are not. They are Schroeder and Lucy. Vamos repetir? Are they Tintin and Carmen? They are not.
They are Schroeder and Lucy. Very good. Procura repetir todas as vezes que eu falar assim. Vamos repetir? Lembra que lá na sala a gente fazia a leitura do texto? Então, aqui vocês vão ouvindo e repetindo, ok? Daí, eu tenho para vocês a forma negativa, para resumir, então, a mesma tabela que vocês viram lá do livro, a teacher colocou aqui para reforçar como que se dá a forma negativa. Repeat. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. É bom repetir para você lembrar. Quando você repete, você grava. E aí, na hora que você precisar escrever, você está repetindo e está olhando. Você está aprendendo como escreve e como pronuncia. Então, deu para entender? Lá nos trechinhos da HQ que a teacher colocou aqui para vocês, a gente tem o quê? A gente viu na semana passada o positive e hoje nós estamos vendo dois. O negativo, que é esse aqui, ó. Verbo junto com o not depois do sujeito, e o interrogativo, que é aquele da inversão. Então, o que é interessante vocês fazerem depois? Anotem as frases da HQ, tá no livro de vocês. Anota no caderno para vocês treinarem. Não é obrigatório, mas se você fizer, esse não. Não é obrigatório, assim, ai meu Deus do céu, esse está valendo nota? Não, mas se você fizer, você vai treinar um pouquinho mais e você vai lembrar quando precisar. Então, to be na negativa, lembrando que a conjugação é o am, o is e o are. E essa tabela aqui, para você fixar, olha bem. A gente aprende de várias formas, uma delas é observando. So, let's go to the exercise. Vamos ao exercício. Primeiro exercício, eu quero que vocês voltem lá. Pode voltar, volta tudo. A teacher tá voltando tudo. Quero que vocês repitam essas frases para mim. Então, vamos lá? Is he Schroeder? He is not. He is Tintin. Is she Luz? She is not. She is Carmen. Is it Floquinhos? It's not. It is Blue. Are they Tintin and Carmen? They are not. They are Schroeder and Luz. Very good. Muito bom. Então, esse foi o primeiro exercício. Repetir todas as frases que a teacher mostrou aqui para vocês. O segundo, a teacher vai colocar lá no Classroom. Vocês vão fazer e vão seguir as orientações e encaminhar para mim lá pelo Classroom mesmo, ok? Por hora é só, fico com o meu bye-bye. Deixo vocês aí fazendo o exercício. Manda um oi para a teacher lá no Classroom. Quem tiver por lá, responde a chamada. Say hi, hello, here I am. Ok, guys? Então, por hora, bye-bye.